Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota a pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Fala galera, aqui é o Denis Sanches, da dupla Denis Sanches do Carvalho. Vamos ajudar o nosso amigão Rodrigo Almeida, fazendo aí sua contribuição no Pix 42 99162 5310. Repetindo, 42 99162 5310. Povo, muito boa noite. Estamos começando nosso programa, uma história de sucesso, né? Hoje eu estou com o poeta Maurício Martins aqui comigo, lá do Rio de Janeiro. Ele que foi indicado pelo grande Sobrinho Mocidade, né? Ele que me indicou. Maurício vai falar conosco sobre poesia de amor, poesia de muito mais coisas aí, vamos saber da história dele. Mas antes de tudo isso, eu quero falar para você que se inscreva no canal, deixa o teu like. Olá, Maurício Martins, seja bem-vindo, que prazer em recebê-lo aqui, viu? Ô Rodrigo, prazer é meu estar aqui conversando com você nessa noite, e também com os amigos, falando de poesia, falando de arte. Um abraço já para o meu querido amigo e parceiro, Sobrinho Mocidade. Ô Maurício, como é que você começou com os poemas na arte? Assim, como é que tudo começou para você? Rodrigo, eu escrevo há muito tempo, né? Desde criança eu estou atualmente com 61 anos, mas ali desde os meus 10 anos que eu me lembro, eu já fazia algum poema, né? Geralmente um poema de amor. Escrevi algumas coisas na escola, quando a gente tinha essas pesquisas, né? E até em prova de português eu fiz redação, eu fiz em forma de poema. Então já era uma coisa de muito tempo que eu vinha trabalhando essa parte. E eu acho que é uma das artes que transmite muito o que a gente sente, né? As palavras são muito verdadeiras. Uhum. E você tem quantas poesias escritas, quantos livros você tem, como é que é? Então, esse livro aqui é o meu primeiro livro, é uma coletânea que eu fiz, são 100 poemas, né, que eu fiz uma seleção difícil de fazer, porque são muitos poemas, então eu preferi ir buscando os temas variados, né, falando de religião, falando de amor, de paixão, de vários temas, sempre com foco no que o livro trata, que é a palavra, ela é musical. Então, o livro é a música das palavras, né? Eu sempre vejo as palavras, mesmo quando as pessoas falam, discutem, conversam, elas sempre têm uma entonação, né? Tem um ritmo. E é isso que eu sempre captei, por isso que a poesia me atrai. Né? E também por isso que essa composição vem com os parceiros como Sobrinho e outros parceiros na caminhada. Mas esse é meu primeiro livro de coletâneas de poesias. Porque você também é parceiro musical do Sobrinho em algumas composições, né? Exatamente. Não só do Sobrinho, né? O Sobrinho talvez é o que eu tenha mais composições. Tem com meu irmão, Marcelo Martins, tem com o Dudu Fagundes, que é conhecido maestro das ruas, né? Tem com o Roberto Chama, tem com o Roberto Serol, tem com o Luiz Carlos Chiclete, que é um compositor lá de São Paulo, tem com a Eli Santos, que é um ótimo compositor lá do Piauí, e tem, enfim, com Ricardo Vilas, uma composição nova que a gente está lançando aí brevemente.
tem com Marcelino Tadeu Assis. Então tem algumas parcerias na música que me agrada muito, me deixa muito feliz. E a tua veia sempre foi também o samba? Tem o Jorge Poeta também, não posso esquecer. E o Aldeci Jardim, desculpa, é que eu fui lembrando. Na realidade, o samba ele tem, desde da infância, né, aqui no Rio, na família, no convívio com a família, nossa cultura é muito do samba. Eu frequentava a mocidade, sou de Bangu, aqui região próxima a Padre Miguel, né, é a mesma região de Bangu ali, é Grande Bangu, né, e eu frequentava tanto a mocidade independente de Padre Miguel, quanto a Unidos de Bangu, ali, lá, né, pela minha infância, adolescência, né, mais adolescência. Mas outras composições também tenho, tem reggae, tem alguma coisa de forró, agora tem com Xande Imperador, tem uma lá no Forno, que é uma romântica. Então tem um rock também, que é parceria com Maurício Brum, né? José Maurício Brum. Então a música ela é universal, né? Então acho que a boa música é o que agrada. É evidente que o samba, por ser da nossa cultura, ele sempre está ali permeando, né? Ele a gente nunca deixa o samba completamente, e ele nunca nos deixa. Você também arrisca cantar ou tua veia é mais escrever? Não, cantar não, só no banheiro mesmo, porque não tem essa afinação, não tenho mesmo, não toco nada também, né? O meu lado é a caneta, é a letra, é o que eu gosto de fazer. Gosto assim, muitas vezes eu componho as minhas letras cantando, né? Mas para mim, né? Porque eu já vou, como eu falo no livro, a música das palavras, as palavras elas são musicais, então quando eu estou escrevendo elas ou pensando nelas no seu ritmo, quase sempre em forma musical, mas não necessariamente mas cantar não consigo. Uhum. Agora, antes de você lançar o livro, como é que foi selecionar 100 poesias? Então, as poesias não foi fácil, porque eu não tenho exatamente o número de poesias que eu já fiz, né? São muitas. Talvez muitas eu nunca publique, né? Algumas das que eu iniciei o livro, depois eu fui descartando, acabei fazendo algumas novas para compor o livro, porque eu achava que caberiam melhor, que trariam melhor a ideia, mesmo porque a gente vai amadurecendo, né? Algumas eram bem lá de trás, umas eu deixei porque elas trazem bem a verdade daquele momento, e eu acho que o poeta, embora o Fernando, o poeta, diz que que o poeta é um fingidor, mas eu não acho que esse fingimento tem que ser o fingimento da história, da poesia, e não do sentimento. Uhum, certo. O que você pode declamar algumas poesias aí para nós agora de política, por exemplo? Então, vou pegar uma aqui. A política é sempre um tema complexo, né? Mas eu acho que é necessário, que a gente não pode deixar de falar, né? Eu tenho uma aqui que chama Rio Doce. E eu vou dizer para você aqui.
para vocês. A poesia chama Rio Doce. Ela é assim: ai, quanta dor, ai, quanta lama, quanta sanha do acumulador. Seria acidente? Talvez. Seria se fosse só uma vez. Mas nós matamos um rio doce todo mês. E empregamos muita energia para não deixar vazar, que a gente não sabe, nem sabia como a sujeira barrar. E que a nossa ignorância, em detritos, invade sem parar, arrasa a vida com seus mitos, escancha a terra, estraga a água, nem o ar consegue escapar. Uhum. Quanto tempo demorou para você fazer uma poesia assim? Inspiração? Como é que veio assim para nascer uma poesia? Essa foi da indignação, né? Uma perfeita indignação com o que aconteceu lá no Rio Doce, que a gente, um rio belíssimo, né? Que tinha as pessoas vivendo ao seu redor, nós tínhamos a natureza, a pesca lá era abundante e nós simplesmente jogamos tudo isso fora por pura, como eu falo, a sanha de acumular. E também a política fraca que permite ou que se completa com isso, né? Aí é uma coisa que é preciso um estudo maior sobre isso, entender como essas coisas funcionam, que, na minha verdade, é inadmissível. É inadmissível, né? Porque tudo que a política deveria trazer é um bem-estar para as pessoas. E quando ela não consegue manter isso, ou não consegue impedir que isso seja deteriorado, ela não está cumprindo o seu papel. E, pelo contrário, quando ela permite, e alguns saem de umas negociatas, né? É difícil falar isso, porque a gente não tem muitas provas, mas, infelizmente, qual outro motivo poderia existir para que se permitisse tanto uma tragédia tão grande, né? Em qual nível está essa negociata? Em qual nível está essa falta de respeito, essa falta de comprometimento e essa falta ou essa má administração? A gente não sabe em qual nível da administração, mas que ela é grande. O que nos indigna, sim. E a poesia, eu acho que precisa traduzir isso também. Uhum. Agora escolhe outra para nós aí. Então, deixa eu trazer uma aqui, que é uma poesia que tem um livro de um índio filósofo, Cacá Verás Jecupé, que ele traz um outro olhar sobre a descoberta do Brasil, né? Que o livro é A Terra dos Mil Povos. E aí eu fiz uma poesia falando disso. Chama Guerreiro Sem Alma. Sem Arma, perdão. Guerreiro Sem Arma. Pode? Pode? Vamos lá. Assim. Cacá Verá diz que previu a sua gente, e a terra dos mil povos viu chegar. Ao vento, grandes canoas diferentes para conquistar, espelhando sol aparente. De além-mar, o índio e a natureza. Da guerra, a cultura ocidental, oposta, pois nascida com a nobreza, ao comunal, que é o exemplo da singeleza. Estranha quem esconde a genitália, mascara com a barba a própria cara. Selvagem é a nossa gente que se banha nas águas sob a proteção de Ara. E Jecupé, com a sua fé, semeia que o índio, filho da terra, já não tarda a fazer do Brasil uma nova aldeia com palavras
como um guerreiro sem arma. Essa poesia, qual é o tema dela, assim, que se... Ela é baseada no livro do filósofo indígena, o Cacá Verá Jecupé, o livro A Terra dos Mil Povos, né? Que é um livro que fala da descoberta do Brasil pelo olhar dos povos que estavam aqui. Né? Falam em quase 25 mil pessoas, algo nesse nível. Então, várias tribos, e o olhar dela, e elas tinham, segundo o Cacaverá, tinham já essa profecia que iam chegar essas canoas diferentes, e foi o que aconteceu. Uhum. Agora, você me diz uma coisa, quando você publicou o livro, nunca pensou de fazê-lo em áudio? A gente conversou sobre isso fora do ar. É interessante você falar sobre isso. Exatamente. Na verdade, você me alertou para essa falha. No início, a gente pensa em publicar, né? Pensa nas palavras, quer escrever e deixar escrito. E ela tem e-book também, tá? Mas o audiolivro, foi realmente uma falha assim, passou despercebido. E quando você me alertou, eu já entrei em contato com a editora, que é a editora Viseu, e nós vamos providenciar, porque é preciso, né? Todo mundo está interagindo, né? E é para todos que a gente escreve. Com certeza. E vai vir um segundo livro de poesia? Como é que está isso? Eu acabei de lançar, né? Então eu estou ainda... Não, sim. Você tem pretensão de fazer outros? Eu não sei se de poesia. Eu tenho até bastante poesia para fazer outro de poesia. Mas eu não sei se eu quero lançar outro de poesia, não. Eu tenho trabalhado umas ideias soltas, né, sobre a vida, sobre as coisas que eu vejo, sobre o pensamento, e tenho trabalhado isso. Não sei se eu vou conseguir desembocar no livro. Tenho um romance aqui que eu já tinha escrito, cheguei a terminar, mas estou revendo, eu acho que eu vou mudar algumas coisas. Então, talvez seja um romance o próximo. Quando eu sentir firmeza, quando eu me sentir firme que o romance tá completo. Uhum. Vamos falar em romance, então vamos uma romântica aí para nós. Opa! Vou aqui. Só um minutinho. Essa aqui eu fiz para minha esposa, Kátia Lemos. E eu vou ler aqui para vocês. Eu fiz quando a gente namorava, né? Então tem 37 anos, mais ou menos. Ela é assim. Kátia o nome? E assim. Havia sol em minha vida? Havia. Mas agora eu tenho luz. E o sol já me aquecia? Também. Mas este calor nunca supus. E a água tinha sabor? Demais. Mas a sede agora é morta. E havia companhia? De alguém. Mas agora aqui me importa. E havia eu nascido? Há muito. Mas agora tenho vida. E havia companheira? Passaram. Nunca mais a despedida. E havia alguma coisa? Tantas. Mas agora tantas temos. E havia algum nome? Passados. Porque agora é Kátia Lemos. Opa, maravilha! E ela gostou? Gostou. Eu acho que talvez ajudou na conquista para o casamento. Mas ela gostou muito. Eu dei uma entrevista também numa rádio local aqui, no Dia dos Namorados, dia 12,
E eu li no ar e ela ficou muito feliz, né? Bastante emocionada. Uhum. O Maurício, como é que o pessoal faz para comprar o livro? Ele está em todas as livrarias, né? Essa editora, a Viseu, ela disponibilizou ele em todas as livrarias, mas tem também pela internet. Eu aconselho buscar, né, pelo site de busca, Google ou outro, colocar lá. Na Amazon? Na Amazon tem. Na Amazon tem estante de livros, tem várias outras. Mas coloca lá A Música das Palavras e o meu nome, Maurício Martins Soares. Que aí vai encontrar ela direitinho. Uhum. E tem em e-book também. Tem e-book também. Certo. Qual que é a outra poesia que você quer escolher para nós, a penúltima? Eu vou escolher uma aqui que a minha mãe gostava muito, né? E ela fala da nossa trajetória na vida. Chama Caminhada. Frágil perna que... Opa, vou lá. Caminhada. Frágil perna que falseia com a novidade de andar. É semente despertando, procurando luz, calor e ar. Procurando a vida acerta, que é certa a razão de ser. Se todo ser tem uma essência, é a essência que faz viver. E vivendo pode sentir por pensar. Com pensamento mais firme começa a andar. Andando, passa o tempo, passo a passo, passa a correr. E correndo vai a vida sem se perceber. Diminui o laço com a essência, a energia escasseia, e creia, ante a mesmice de andar, é frágil a perna que falseia. Frágil perna que falseia com a mesmice de andar. Semente que morre brotando para outra vida despertar. Muito bonita. Ô Maurício, Obrigado. Eu quero te agradecer aí a tua gentileza de ter falado conosco aqui, viu? Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. É um prazer, foi um prazer essa nossa conversa. Espero que tenha agradado aos teus ouvintes, né? E a audiência. E sempre que você me convidar, eu estarei à disposição aí, porque essa conversa agradável me senti muito à vontade, tá, Rodrigo? E acho que esse espaço que você traz aqui para a gente que permite a arte, né? E a arte precisa do espaço. É uma coisa fantástica. Eu acho que eu tenho só te agradecer por isso. E dessa forma mesmo, agradecer a todo o público aí e dizer que essa é a minha forma de expressar o meu carinho, minha emoção, é nas palavras, é a maneira que eu sei fazer. Maravilha. Eu queria que você encerrasse aí o encontro aqui com uma poesia religiosa. Religiosa, tá bom. Vou. Só um pouquinho. Vou pegar uma aqui bem... Eu tenho bastante na hora... Tem algumas aqui, na hora a gente fica procurando. Mas tá bom. Vou ler uma aqui que eu acho que... Ela diz, na realidade, do que eu creio, né? Sim. Então, vamos lá.
Ela chama Eu Creio em Reencarnação. Eu creio em reencarnação, na existência de Deus, na comunicação com os espíritos, na sintonia com o meu e creio na criação e na imortalidade da alma. Creio na evolução, que por ela a gente se salva, e na pluralidade dos mundos, das existências. Pelo futuro das religiões, creio que a fé pede ciência, e creio, por várias razões, na pluralidade dos mundos habitados. Eu estudo, discuto e cismo, não por ser desconfiado. É que esse é um traço do kardecismo. Acredito em tese na premonição, porque planos há que balizam os destinos, mas é o livre-arbítrio que detém a direção desta vida que nos foi dada pelo Pai Divino. Amém. Esse foi Maurício Martins, meu povo. Maurício, você indicou várias pessoas aí para nós. Eu acho que Sim. não vamos falar o nome de ninguém, não, senão eu posso me esquecer de alguém aí, ou você quer citar? Fica à vontade. Foram algumas indicações de pessoas que eu acho que vão agradecer aí o teu trabalho, são artistas também fenomenais. Vamos deixar surpresa quando você conversar com ele. Porque você mandou vários aqui e pode mandar vários posteriormente aí, eu quero deixar aí no stand-by aí as indicações, ok, Maurício? Tá ótimo. São pessoas fantásticas, que eu gosto de todas elas e são excelentes artistas. Obrigado, Maurício. Espero que você tenha gostado aí do nosso programa, viu? Gostei muito, como eu te falei, me senti muito à vontade e espero que eu tenha podido agradar aqui um pouco com as minhas poesias, né? E espero que as pessoas que se interessarem busquem lá, saber, tem várias outras poesias de amor, de política, não política partidária, tá? Mas política da vida, de direitos, de esperança, de fé, de religião, e é isso. Eu agradeço pelo convite. Obrigado, gostei muito da nossa conversa aqui. Um abraço, um beijo aí para toda a audiência.